E o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 22, mais precisamente aí no versículo 13 e 14. Fala de um profeta pouco conhecido na palavra, ele não tem um livro só dele, pouco se fala desse homem na Bíblia, mas ele deixou uma marca de responsabilidade, uma marca aí, né, de fidelidade, primeiramente ao seu Deus. Ele estava diante de um homem que mandava e desmandava, poderia até mandar tirar a sua vida, e esse homem era Acabe. Um rei que naquele momento tinha um reinado totalmente equivocado, um reinado influenciado por uma mulher extremamente maligna, que era Jezabel, e essa mulher o influenciava da pior maneira possível. E nesse momento, chega aí Josafá, rei de Judá, e é convidado por Acabe, para que juntos eles recuperem uma cidade anteriormente perdida por Acabe para os sírios. Essa cidade era Ramote-Gileade. Ele queria ter de volta Ramote-Gileade e chama Josafá para se empreitar. Josafá, de uma maneira muito sábia, diz o seguinte: olha, eu até vou com você, os meus homens são teus homens, meus cavalos são teus cavalos, mas eu preciso consultar ao Senhor. Vamos chamar os profetas para que a gente possa consultar o Senhor. A palavra diz que Acabe, ele convoca aí 400 profetas. Eles se colocam ali numa eira, num lugar alto, cada um no seu trono, diante do povo, e ali na frente aqueles homens iam profetizando. E todos a uma voz diziam a mesma coisa, como dizia o texto: vai, toma posse dessa cidade, o Senhor é contigo. E quantas vezes nós não ouvimos palavras assim? Com certeza, muito mais de 400 você já ouviu dizer essas mesmas palavras, palavras que se repetem de uma maneira às vezes até equivocada, fora do contexto. Mas vitória, conquista são sempre repetidas. E não era diferente naquele tempo com aqueles 400 profetas que queriam agradar ao rei Acabe. No entanto, Josafá, a palavra não diz porquê, mas diz assim: será que não tem mais ninguém que a gente possa consultar? E Acabe diz assim: olha, tem um, mas esse só profetiza contra mim. E manda chamar esse profeta, que era o profeta Micaías. No texto que nós lemos, o mensageiro que vai buscar Micaías tenta induzir Micaías de uma forma diferente. Diz o seguinte: olha, já tem outros lá que profetizaram, já foram 400, todos disseram a mesma palavra, todos deram uma boa palavra, todos falaram que o rei vai triunfar, que a sua palavra seja como a dele. Quando Micaías chega diante do rei e ele é perguntado, ele repete verdadeiramente a mesma coisa. Mas o próprio rei inquire: olha, eu já te conjurei, cuidado, você está falando verdadeiramente da parte de Deus? E ele sente o peso da responsabilidade, naquele momento se arrepende, volta atrás e diz assim: olha, eu vi verdadeiramente os teus soldados vindo sobre os montes, né? Eu vi o teu exército ali totalmente dispersado, como ovelha sem pastor. Essa palavra mostrava que com certeza, né, Acabe cairia no campo e o seu exército seria totalmente disperso, como realmente aconteceu. Acabe não quis ouvir a Micaías e da mesma forma buscou invadir Ramote-Gileade. E naquele dia ali os sírios, né, um homem dos sírios, que lançou uma flecha sem buscar um alvo em si, mas acertou aquele homem, porque a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele para o ferir. Muitas vezes nós agimos dessa forma. O Senhor nos avisa, o Senhor nos diz, levanta alguém, verdadeiramente um homem de Deus, para falar conosco, mas nós queremos ouvir a multidão. A multidão não tem personalidade. A multidão se deixa levar pelo vento, pela voz do vento, pelo que se dizem. A gente ouve muito a brincadeira, aquela telefone sem fio, fica claro isso. Um fala uma coisa, outro fala outra, e as coisas ficam desconexas. Lá no fim ninguém entende nada. Mas a palavra do Senhor, ela é clara, e a Bíblia explica a Bíblia. Se o Senhor fala contigo através de um homem de Deus, não julgue esse homem pelo quem ele é. Ele pode ser uma pessoa muito simples, uma pessoa iletrada, ou uma pessoa extremamente culta, um doutor em teologia, seja lá o que for.
né? Mas isso não vai fazer diferente, porque a palavra diz que a gente não deve julgar o profeta, mas julgar sim a profecia. E se o Senhor falar contigo através de alguém, através de uma profecia, lembra que Ele não vai falar de particular, nenhuma palavra, nenhuma profecia de particular interpretação. Busque na Bíblia, busque na oração, busque no seu relacionamento pessoal com o Senhor, busque confirmação. E também não vá atrás de coisas muitas vezes que se perderam. Muitas vezes Deus permite que nós perdamos alguma coisa. Eu não sei porque Deus permitiu que aquele povo perdesse Ramote Gileade. E Deus disse que não era para eles irem atrás. E às vezes a gente insiste com coisas, insiste em projetos que são somente nossos, para nossa vaidade, para buscar honra pessoal. E o Senhor diz, deixa para lá. Ouça a voz do Senhor. Não ouça a voz dos muitos profetas, mas busque ouvir a voz do Senhor. Peça a Ele discernimento. Com certeza, muitas coisas na sua vida vão mudar. Pense nisso.